Olá, nesse vídeo a gente vai mostrar a relação que a integral tem com o cálculo de áreas, né? E para isso a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, que é o primeiro teorema que relaciona a integral com a sua derivada. Então, eu peguei aqui esse exemplo para a gente calcular a integral de 1 até 4 de menos x mais 5 dx. Então, é uma integral definida porque ela tem os limites de integração, ela está me dizendo que eu preciso integrar de 1 até 4 somente, né? Sempre que eu faço uma integral definida, que eu coloco um intervalo para fazer a integração, eu vou cair num número, tá? Diferente de uma integral indefinida que eu consigo uma função. O teorema fundamental do cálculo fala que a integral de uma função é igual à sua primitiva aplicada no limite superior menos a sua primitiva aplicada no limite inferior, tá? Então, a gente vai olhar para a nossa função f, que é menos x mais 5, e vai pensar na nossa primitiva, a primitiva para essa função, tá? Qual é a função que, quando eu derivo, resulta em menos x mais 5? Se a gente usar as regrinhas da tabela, a regrinha lá de polinomial, que é a primeira e a segunda, eu consigo concluir que a primitiva dessa função é menos x quadrado sobre 2 mais 5x. Tá? Observem que se a gente derivar o x quadrado, fica 2x, simplificado com o 2, sobra o menos x. E a derivada de 5x é o 5, então sobra exatamente a função que a gente tem ali dentro da integral. Como eu sei a primitiva, agora eu uso o teorema fundamental do cálculo, que é onde eu pego a primitiva e aplico nesses limites de integração. Então, primeiro eu aplico no 4 menos a primitiva aplicada no 1. Ali em verde eu destaquei onde tinha x, eu coloquei o valor 4 entre parênteses no primeiro termo, menos o 1 no lugar do x no segundo termo. Então, menos 4 ao quadrado, 16 sobre 2, então sobra menos 8. 5 vezes 4, 20, menos 1 ao quadrado é 1, dividido por 2, sobra menos meio, e 5 vezes 1, 5. Então, eu concluo que menos 8 mais 20 é 12, mais meio, porque aqui eu usei o jogo de sinal, menos meio é meio, e menos o 5, tá? E isso é igual a 12 menos 5 é igual a 7, mais meio, que dá um total de 15 sobre 2. Tá? Ou seja, a integral de 1 a 4 de menos x mais 5 dx é igual a 15 sobre 2. Tá? A gente usou o teorema fundamental do cálculo para resolver a integral definida. Sempre que a gente for fazer uma integral definida, a gente usa o teorema fundamental do cálculo, porque a gente aplica no limite superior menos no limite inferior, tá? E agora, como a gente vai relacionar, né, integral com a área? A área é a primeira aplicação que a gente tem para integral, depois aparecem muitas outras. Aqui eu já deixei anotado que a integral de 1 a 4 de menos x mais 5 dx igual a 15 sobre 2, foi o que a gente acabou de calcular. E eu vou utilizar agora o recurso de um gráfico para a gente observar qual que é a área que eu estou querendo me referir aqui quando eu falo de integral, tá? A integral, a função, na verdade, menos x mais 5 é esse gráfico em verde. É uma reta decrescente, porque temos um sinal de menos na frente do x, né? Passando ali pelo ponto 0 e 5, e 5 e 0, né? Onde ela corta o eixo x e o eixo y. Vou marcar os intervalos onde a gente está pensando em fazer a integração, que é de 1 a 4. E aí eu quero analisar o que acontece com essa área, a área acima do eixo x e abaixo da curva, tá? Essa área eu não consigo fazer de forma direta, mas se a gente dividir em duas partes, eu vou ter o retângulo, né? Que tem base 3 e altura 1, então a área dele é 3 vezes 1, 3. E a gente tem esse triângulo. E o cálculo, né, da área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A base é 3, a altura é 3, dividido por 2, 9 sobre 3. Então,
a área total é a soma dessas duas áreas. 3 mais 9 sobre 2 igual a 15 sobre 2, tá? Que é exatamente igual à integral que a gente calculou usando o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, esse exemplo é um exemplo simples de uma função simples, é uma função de primeiro grau, mas para qualquer função que a gente for substituir ali dentro da integral, eu vou conseguir sempre a área entre o eixo x e essa curva, tá? É a primeira aplicação de muitas outras que a integral ela, né, nos fornece. Muito obrigada e bons estudos!